Paz e graça da parte de Deus a todos, amados irmãos, a paz do Senhor. Mais um vídeo hoje, né? Bem-vindos aqui ao canal Salvação em Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Sidmar Barros. Se não é inscrito, pode se inscrever aí, se quiser ficar com a gente. Irmãos, eu primeiramente quero me desculpar com os irmãos, eu tô meio fraco nos vídeos aqui, mas é que tá muito corrido, tô com alguns problemas particulares também, tá? Minha vida pessoal, e isso tá impactando bastante. Então eu tô tentando conciliar as coisas aí, e é pra gente também ficar aqui no foco, que é a nossa leitura bíblica, que é falar das coisas de Deus, né? Não é só falar ou apontar alguma coisa, mas é falar das Escrituras, que é o que nos faz bem, é o que nos, né, alimenta, nos deixa bem, nos deixa na comunhão com Deus, né? E nós também propagamos o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje eu trouxe aqui um assunto, né, para a gente fazer uma leitura rápida, né, sobre o assunto do perdão, né, que Deus trouxe na palavra em diversas passagens. Ele sempre falou, e é uma coisa assim muito interessante, irmãos, que eu percebo sempre que eu leio a Bíblia, tá? A lei lá no Antigo Testamento, ela é a lei, né? Ela não tem nada a ver com a graça que Jesus Cristo trouxe. Mas é uma engrenagem tão perfeita, sabe? Algumas coisas do Antigo Testamento, ela comunga muito com o Novo Testamento, sabe? A Bíblia é uma engrenagem muito perfeita. Parece que em alguns pontos há uma controvérsia, mas não há controvérsias. Jesus, ele veio e ele trouxe realmente um livro que ele serve para nos levar, para nos direcionar, tá, ao caminho certo, ao caminho da salvação e até o final da nossa vida. Esse livro é o que basta para nós, né? Eu estava lendo uma passagem e nós vamos já fazer essa leitura no primeiro livro do Novo Testamento, em São Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, tá? E nós vamos ver como que Deus é maravilhoso, como que ele comunga as passagens, né? Uma passagem completa a outra, e não fica sombra de dúvida no que ele fala, no que ele falou na passagem dele nessa terra, e o que permanece para nós até os dias de hoje, né, irmãos? Então vamos ler aqui em São Mateus capítulo 12, versículo 31. Diz assim no verso 31. Por esse motivo, digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Então aqui ele deixa bem claro, irmãos, quando Jesus diz assim, todo pecado será perdoado ou será perdoado, é todo pecado, irmãos, tá? E isso não se refere, como muitos pensam, que Jesus perdoou uma vez, depois você não peca mais. A carne, ela vai pecar até o final. O que não pode acontecer é o homem deixar de se arrepender e procurar sair do pecado. Ele tem que viver uma vida de constante comunhão com Cristo, para que ele peque menos, porque aquele homem que disser, Paulo me deixou bem claro, que o homem que disser que não peca é mentiroso, né? E tem os pecados aí de uma natureza mais perversa, tá? Que é os pecados aí que, né, muitos têm até como pecado de morte, mas que isso Paulo deixou claro que nem se nomeia entre nós. Aqui não é abrir espaço para pecado, não. É só explicar que Jesus, ele deixou bem claro que todo pecado será perdoado.
Vamos ler aqui no versículo agora 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, ó, bem claro que nem nesta era, ou nesse tempo, e nem no que há por vir, né? Então, Jesus deixou bem claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. E aqui é muito interessante, irmãos. Nós lemos em Mateus, nós vamos em João agora, no capítulo 6, verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Numa Bíblia mais revista e atualizada, ela está de maneira alguma o excluirei. Tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Então o Senhor disse que de maneira alguma ele lançará fora. Ele vai excluir aquele que chegou até ele e aquele que acreditou, creu no seu nome por meio da fé, se batizou e está servindo a Deus. Esse, de maneira nenhuma, ele lança fora. Então, ele deixa bem claro para nós, irmãos, que quem deixa a graça somos nós. É humano, é a natureza humana que deixa a graça do Filho de Deus. É por descrença, por deixar de acreditar, obedecer os mandamentos de Cristo, por algum momento se aventurar no que a carne gosta. Mas não porque Jesus nos lança fora, fala para nós, não te quero mais, você aqui não é mais seu lugar. Nada disso. Jesus, a vontade de Deus, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo é que você fique na graça do Filho de Deus até o final. Fraco, errante, mas que você fique. Reconheça o teu erro e fica nos pés do Mestre. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a nossa vida. Sem Ele não somos nada. E agora eu vou falar para os irmãos. Quando Jesus chegou diante de Pedro, Jesus disse para Pedro, né? Depois que passou toda a trajetória, Jesus já tinha ressuscitado, ele apareceu, né? Para Pedro. E o que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Perguntou por 3 vezes. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela 3ª vez. E Pedro se entristeceu por essa 3ª vez que Jesus perguntou. Voltando um pouquinho atrás, Pedro era um homem que caminhava com Cristo, mas ele não era convertido de coração ainda. Pedro se converteu realmente, irmãos, quando Jesus foi preso, estava lá preso, e ele estava no pórtico do palácio, e aquelas pessoas indagaram ele que ele era um dos discípulos, era um dos que andavam com Cristo. E ele, todo mundo sabe da história, ele negou por 3 vezes. Na 3ª vez ele acabou de negar, o galo cantou. Da forma que a profecia de Jesus tinha falado e deixado bem claro para ele que seria daquela forma. Então ele entendeu todo o mistério da palavra, da profecia, e ele saiu dali, diz a palavra, chorando e desesperado. E ali então, naquele momento, foi a conversão de Pedro. Pedro, ele não era, irmãos, ele não tinha entendido ainda. Quando Jesus apareceu para ele, na beira daquele rio, e disse para ele, perguntou para ele as 3 vezes se ele amava ao Senhor, e ele se entristeceu. Ali, quando Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava dizendo para ele
Ele falou: Senhor, eu te neguei. Como se diz assim, eu não posso, porque eu neguei na hora que era para mim realmente invocar o teu nome, ser forte e estar do teu lado. Eu falhei. Eu neguei ao Senhor. Na cabeça de Pedro, para ele não tinha jeito mais, porque ele tinha negado. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus está dando para Pedro, está fazendo ele entender que ele não está na lei, ele está na graça. E naquele momento, Jesus disse para ele: não importa o que você fez. O que eu te peço nesse momento é que apacente as minhas ovelhas. Né? Dizendo para ele: fica na graça, porque eu preciso de você. E Pedro continuou a jornada pregando o Evangelho. Pedro muitas das vezes oscilava, né? Assim, em termos de, por esse motivo, acho que ele se acusava muito. Ele oscilava um pouco, ficava meio balançado, mas depois ele ficava firme novamente. E isso é o que Deus fez por todos nós. Quando ele trouxe a graça, ele falou: não importa o que a lei disse, não importa o que estava lá na lei. Eu fiz uma nova aliança, eu morri por vocês, eu paguei preço de sangue. E para coroar ainda Pedro, olha o que Jesus disse para ele depois de pedir para apacentar as ovelhas. Olha que coisa linda que Jesus disse. Em Mateus 16, do versículo 16 ao 18, diz assim o versículo: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que maravilha, irmãos. Jesus coroou Pedro ainda. Além dele falar: a minha graça, você está na minha graça, ele ainda disse: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus colocou Pedro, né, como ministro da palavra, e se colocou como a pedra, porque a pedra é Jesus Cristo. Sobre ele foi edificado a igreja de Cristo. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Para os irmãos perceberem a engrenagem que tem a Bíblia. Ela comunga uma passagem com a outra, um versículo com o outro. E é muito interessante isso. Eu achei interessante essas passagens. E hoje eu vi que realmente a graça do Filho de Deus é algo assim que não é imensurável, irmão. É imensurável nós estarmos desfrutando da graça do Filho de Deus. Irmãos, fiquem na paz. Todos os irmãos, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, fiquem todos na comunhão do Espírito e em nome do Senhor Jesus sejam abençoados. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, irmãos.